Olá, boa tarde. Eu sou a professora Maria Isabel, da língua portuguesa. Bom, o que eu aprendi é que o português ele é um emaranhado de palavras, sílabas, pontos e vírgulas, e é tudo isso que precisamos entender. Entender para saber explicar, interpretar, ler o mundo de forma inteligente. Toda vez que eu começo a minha aula, a primeira sugestão que eu faço é um acordo com os meus alunos. Toda a primeira aula da semana, nós vamos aprender uma palavra nova, a palavra do dia. Esta é uma oportunidade fantástica para o aluno expandir o seu vocabulário e exercitar o seu cérebro. Eu pego o meu celular mesmo, escolho um aluno aleatório e peço para ele pesquisar a palavra. Depois disso, nós vamos desbravar essa palavra, conhecer a sua origem, a sua classificação gramatical e ainda criamos orações para ter um melhor entendimento e fixação do significado da palavra. E depois o aluno vai poder usar essa palavra ativamente em sua vida diária. Bom, o tema da minha aula é sobre funções da linguagem. Para que estudamos as funções da linguagem? Eu conscientizo os meus alunos de que todo o momento do dia estabelecemos comunicação e que há diferentes formas de comunicação. Que a comunicação ela se faz de diferentes intenções e cada mensagem tem um objetivo e que cada objetivo tem uma função, um nome conforme as suas características. E saber perceber essa intencionalidade implícita nos discursos é muito importante, como expressar uma emoção, como saber e poder valorizar a linguagem poética, na leitura, ter o prazer em ler, em ouvir, ver beleza nessas formas, saber dizer algo de forma clara e objetiva, tanto na escola como no seu trabalho. Saber manter o canal de comunicação em atividade, falar sobre a própria linguagem ou convencer alguém. Sim, também para convencer alguém nós temos formas, técnicas, vários elementos que podemos usar. Vemos muito em publicidade e marketing. Bom, mas antes de entrarmos nas funções da linguagem, eu volto e recordo sobre o que é linguagem e as diferentes formas de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal. Eu incentivo também muito meus alunos que a linguagem, ela humaniza o homem, que é por meio dela que nós podemos expressar nossos sentimentos, construímos os nossos pensamentos, que precisamos aprender sobre as linguagens para interagirmos com o ambiente e com os outros indivíduos. E cada vez mais entender esses códigos linguísticos é fundamental para a execução de tarefas rotineiras e para ter também um bom aproveitamento no mundo escolar. Vamos lá, agora eu vou falar outro tipo de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nessa hora, eu também trabalho com o PowerPoint para mostrar os diversos recursos visuais que têm essas formas de linguagem. As imagens, as fotos, as placas de trânsito não verbal, a verbal, a linguagem corporal, como a dança, os gestos, as tirinhas, as charges, para também explicar sobre a linguagem mista e a híbrida, né? Que é a mistura dessa linguagem verbal e não verbal. E falando também em gestos, eu aproveito para salientar sobre as libras, essa linguagem brasileira, essa língua brasileira de sinais. Por mais que tenha base em gestos, ela não é considerada uma linguagem, e sim uma língua. E daí eu faço eles pesquisarem sobre a lei, ver qual é o artigo, a data que entrou em vigor essa lei, né? Para depois eu passo para falar um pouquinho mais sobre língua
e linguagem, essa diferença, para depois nós chegarmos nas funções da linguagem. E qual é o objetivo? É ver meus alunos entendendo a forma como cada indivíduo se expressa, de acordo com o texto que ele quer passar e para quem ele está enviando. Ele precisa entender que nós podemos definir diferentes funções dentro da linguagem, que ele compreenda desde a produção literária e textual, conotativa e a denotativa, ou seja, na hora de informar ou dizer algo, a maneira e a intenção, esse intuito objetivo dessa mensagem, ela determinam a função utilizada pelo emissor, que é quem manda essa mensagem. E para termos uma eficiência na comunicação, nós também temos que conhecer, saber sobre todos os elementos da comunicação, que é o emissor, o receptor, a mensagem, o canal de comunicação, o código e o contexto, porque ele também vai entender e perceber as intenções nos discursos, nos textos, e que esses elementos eles são importantes para a compreensão das seguintes funções da linguagem. Para que usamos a função referencial? Onde usamos a função conativa ou apelativa? O que é função metalinguística? Saber que a função fática também é feita com ruídos. Entender e apreciar a função poética, a função emotiva. Depois de toda essa explicação, uma a uma, eu procuro levar os meus alunos ao laboratório para eles pesquisarem na internet toda a nossa aula. Eu divido em grupo e fazemos uma aula invertida. Eles explicarão aos colegas todo o conteúdo, um a um, e depois nós tiramos todas as dúvidas oralmente e trabalhamos com os exercícios no caderno, para daí eu finalizar com essa atividade e apresentação com uma avaliação, analisando individualmente a expressão oral, os gestos, a leitura corporal, a leitura do tema, a escrita, o envolvimento, a criatividade e o senso crítico. Bom, daí eu também finalizo a minha aula e sempre deixando um recado para os meus alunos, que quem conhece a língua portuguesa se destaca no ambiente profissional. E para obter uma boa posição no mercado de trabalho, é imprescindível ter fluência na leitura, na escrita e na comunicação oral. Então, leia bastante, analise criticamente e consulte o dicionário. Muito obrigada.